Boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma alegria estar mais uma vez com vocês, né, nesse bate-papo de ressignificação da agilidade. Se você, antes de mais nada, se você ainda não segue o Universo Ágil Hub, vem conosco nas plataformas digitais que o Universo Ágil está presente, YouTube, Facebook, Instagram. Me ajuda aí, Gui, que às vezes a memória falha. Todas as plataformas de mídias sociais, redes sociais, a gente está disponível, canal no Telegram, no WhatsApp, sempre levando muita informação com muita agilidade para todos. Boa. Nosso convidado especial hoje é o César Taurion. Eu não vou colocar... Eu prefiro que ele se apresente para que eu não cometa nenhuma gafe. Só quero dizer que é uma honra recebê-lo, né? O tema de hoje é falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, né? As gerações de profissionais iDriving, né? E como a gente consegue passar uma mensagem de ressignificação da agilidade, da operação de agilidade e do desafio que nós temos, né, nos próximos meses, anos, que é promover a transformação ágil, organizacional, digital, olhando para a inteligência artificial, a generativa e tudo mais. Mas eu vou pedir para que você se apresente, César, para que não cometa nenhuma gafe aqui. Legal, Diego, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. É bem legal e vai ser, acho que, um bate-papo divertido. Eu vou fazer um rápido resumo, se eu for contar a história toda, vocês vão ver aí, tem décadas, e a gente vai passar o tempo todo falando de mim, isso não é legal. Mas eu trabalhei em grandes empresas, né, na minha primeira versão do mundo corporativo, da consultoria, por exemplo, fui diretor da Price, e depois diretor de novas tecnologias da IBM. Depois, numa segunda fase, quando saí do mundo corporativo, fiquei muito mais envolvido em startups, tive uma venture builder, participação no conselho de inovação de diversas empresas, mentorando startups, trabalhando junto a aceleradoras, e realmente foi um período bem interessante, e mais recentemente, questão de meses, eu voltei às origens, e aí, com mais dois fundadores, nós criamos a Redcore, que é uma empresa focada em estratégia, pesquisa e desenvolvimento na área de inteligência artificial. Eu falo voltando às origens, porque meu primeiro projeto em inteligência artificial foi no final da década de 80, não é de agora. Então, há 40 anos que eu estou ali mais ligado mesmo, umas vezes mais intimamente, outro um pouco mais afastado, mas acompanhando essa evolução ao longo dessas empresas, depois na própria IBM, participei ativamente aqui do projeto do Watson aqui no Brasil, trouxemos para cá muita coisa relativa ao Watson. Depois, quando eu saí da própria IBM, criei uma empresa de Data Science, fiz muita mentoria nessa área, nos conselhos, eu estava envolvido em projetos de IA, e agora com a Redcore. Então, a experiência não só acadêmica, né? Professor da PUC do Rio Grande do Sul, nos cursos de ciência de Data Science, por exemplo, na Fundação Dom Cabral, focado em inteligência artificial. Então, não apenas acadêmico, mas também muito prático. Tomando toda essa experiência, deve ter dado mais de 20 projetos, né, envolvendo inteligência artificial, direto e indiretamente. E é legal estar aqui podendo, de alguma forma, compartilhar essa experiência com vocês de algumas décadas. Eu acho que pode ser, eu espero, ser bastante útil aí essa troca de ideias com vocês. Boa. Guilherme, quer se apresentar aí para a galera? Depois do César se apresentando aqui, fica até difícil para mim, né? Mas vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Guilherme Santos, homem branco, cis. Estou usando um fone de ouvido preto, tenho a pele branca, um cabelo castanho claro e uma camiseta cinza. Estou aqui muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui com o César, com essa interação com o Diego,
e aprender um pouquinho mais sobre a importância da inteligência artificial e trazer, de fato, esse contexto para a mesa de será que a inteligência artificial ela vai resolver grande parte dos nossos problemas ou ela vai criar um problema de desemprego, alguns mistérios aí, tenho muitas dúvidas, muitas perguntas e com certeza vou colocar alguns pontos em xeque aqui, viu, César, para a gente trocar bastante. Beleza, vamos lá. Com certeza, até porque muito tem se falado, sobretudo ultimamente, né, de inteligência artificial, agora com ChatGPT, diversas ferramentas de edição de imagem, de vídeo, mas não, isso não é um assunto novo, né? O César tem falado disso há quanto tempo? Né? Eu dei já há alguns anos, né, César? Você tem falado sobre esse tema, aí veio a pandemia, né? Aí, depois que rolou esse advento, né, o assunto ele saiu um pouco, talvez, né? Não esteve tão em evidência, né? E agora parece que ele veio com tudo, né? O nosso público, né, é um público de transformação organizacional, agilistas, né? Profissionais que nasceram de TI, né? Que consumiram as dores, ô César, daquele desenvolvimento por fases, né? Aquele desenvolvimento em cascata, né? Onde muitas vezes nós tínhamos alguns problemas que não precisavam acontecer. E hoje nós temos um grande desafio, né? Da mesma forma que nós chegamos ali, né? E alavancamos o desenvolvimento de software através da agilidade, e hoje a gente, nesse fórum aqui, nós discutimos muito como ressignificar a operação da agilidade, né, da melhor maneira. Não é só isso, não é só ressignificar como um ciclo natural das coisas, mas também como se preparar para levar a agilidade para além das fronteiras do desenvolvimento de software e acolhendo a inteligência artificial. Qual que é o nosso papel, profissionais, agilistas, que promovem transformação organizacional dentro de um novo contexto, que é a inteligência artificial, um terreno que poucos conhecemos, eu pouco conheço, o Guilherme pouco conhece, né? Mas a minha pergunta inicial é, por que a inteligência artificial, César, é uma habilidade tão importante? Por que não só nós, agilistas, profissionais que promovem transformação, mas qualquer outro profissional tem que estar atento a essa habilidade? Legal, tio. É curioso você falar, né, da Waterfall. Eu comecei assim, né? Eu comecei em COBOL, em mainframe, né, décadas atrás, e esse modelo era um modelo topo de linha, né? O top mesmo. Que aí você estrutura, porque antes era zoneado, aí se estruturou, passou a ter uma sequência lógica. E depois a gente começou a ver, até pela evolução da própria sociedade, a velocidade com que o mundo digital começou a fazer parte, que esses modelos não davam mais certo, não acompanhavam a demanda do próprio mercado, a velocidade com que as coisas estão mudando. E eu diria que hoje, até ser ágil, é uma necessidade de toda organização, ser ágil e resiliente. Basta ver o que aconteceu de 2019 para cá, quanta mudança aconteceu fora do planejamento. Teve uma pandemia, a gente tinha um mundo pré, depois o mundo durante e agora o pós-pandêmico, guerra na Europa e conflito no sul da China, no mar da China, né? Então, tudo isso faz com que, se você não responder rápido às demandas do mercado, e não só rápido, né, com resiliência, você vai ter aí sérios problemas de sobrevivência empresarial e, claro, profissional. Mas no foco da inteligência artificial, especificamente, é curioso, porque inteligência artificial não é novidade. O termo Artificial Intelligence foi cunhado em 1956, 56, né? Nós estamos falando aí de 70 anos, quase. Machine Learning apareceu em 1959. E ao longo dessas décadas tivemos altos e baixos, momentos de muito entusiasmo e depois uma certa frustração. Talvez a maioria dos profissionais nunca tivesse se atentado para as evoluções que estavam acontecendo, porque não lidavam diretamente com o algoritmo de inteligência artificial, embora já fizesse parte do nosso dia a dia.
Quando você trabalha por exemplo, com um Instagram ou com uma outra ferramenta qualquer de fotos, o filtro é um algoritmo de machine learning. Quando você entra na Amazon ou no Netflix, Spotify, você tem um algoritmo de recomendação, de aprendizado de máquina, machine learning trabalhando. Sistema de detecção de fraudes, roteamento no Waze, assim por diante, no Uber. Então, só que ficava mascarado, a gente não tinha uma interação direta. Quando veio o ChatGPT, não que ele trouxesse uma revolução na tecnologia, o que ele trouxe eram tecnologias que já existiam. O seu modelo básico, o Transformer, surgiu em 2017 e é um modelo de aprendizagem de máquina, mais precisamente o Deep Learning. O Deep Learning é uma aprendizagem de máquina, digamos, com mais camadas nas redes neurais, e as técnicas de reinforcement learning, o feedback humano, já existiam também. Então, não foi uma revolução tecnológica. Ele não trouxe assim, isso aqui é uma coisa que eu criei. Não, já existiu. O que ele trouxe de muito instigante foi o interface. Ele trouxe uma revolução no customer experience, ou no user experience, que permitiu qualquer um de nós interagisse com o algoritmo de inteligência artificial. Antes não, antes eram grupos isolados, alguns técnicos, cientistas de dados, executivos tomavam decisões de investimento ou não. De repente, todo mundo passou a interagir diretamente com algoritmos. E, claro, ficaram extasiados, porque toda a tecnologia, digamos, sofisticada parece mágica, né? Quando você não conhece, uau, que mágica, responde a qualquer coisa. E à medida que você vai aprendendo, você vai ver, espera aí, legal, tem muita coisa interessante, mas já existia isso. Lembram-se que o ano passado, até saía no jornal, saiu algumas vezes, a notícia que se não me engano, um ex-engenheiro, né, foi demitido do Google, disse que a máquina era senciente, coisa assim, a gente lia isso nos jornais, no começo do ano passado. Era um chat GPT do Google, né, que depois se tornou o Bard, por exemplo. Só que a gente não tinha acesso direto. A gente lia e ouvia falar. Agora não, a gente passou a ter acesso direto. E isso trouxe à tona todo esse interesse pela inteligência artificial. Eu diria que, fazendo uma analogia assim, meio grosseira, quando veio a pandemia, houve uma aceleração do processo de transformação digital, porque as empresas tiveram que fazer as coisas online. Não dava mais para fazer tudo analógico. Não podia, você não tinha contato direto. Então, entre aspas, transformação, aceleração digital, foi potencializada pelo lockdown, tudo isso provocado pela pandemia. E o ChatGPT está provocando esse momento digamos, de interesse, de aceleração do interesse pela inteligência artificial, porque permite uma interação direta. Mas então, para deixar bem claro, ele ferramentas como essa, chamada de IA generativa, são uma excelente ferramenta, é uma evolução, mas tem outras técnicas, é uma técnica de software de aprendizado de máquina, muito interessante, mas é uma técnica de software de aprendizado de máquina. Tem inúmeras outras técnicas que servem para outras coisas. E a generativa não é solução para todos os problemas, como o próprio nome diz, gera textos, frases, permite fazer muita coisa interessante, permite repensar muitas das nossas atividades. Nós temos muitas atividades que geram conteúdo, que geram imagem, geram texto, principalmente atividades envolvendo comunicação, informação. Então, faz parte do nosso dia a dia. A gente passa o dia inteiro se comunicando através de imagem e texto. Muitas vezes falamos e tem geração de áudio, tudo isso. Então, a máquina pode nos ajudar em muitas dessas tarefas, mas não, obviamente, vai substituir muitas das nossas tarefas. Não tem nada a ver. Ele gera textos baseados no que ele aprendeu. Ele não cria, ele não inventa, ele não pensa fora da caixinha. Então, não faz isso. Mas, portanto, nós temos que olhar isso, que é uma ferramenta extremamente útil. Como foi o PC, como foi a internet, mudou a nossa vida. O automóvel, né, o motor a combustão interna, a eletricidade, são tecnologias transformadoras que mudaram a nossa vida, a nossa sociedade. E a inteligência artificial, com sua potencialidade, vai mudar e já está mudando a nossa vida. Então, com certeza, temos que estar antenados com isso, temos que estar estudando e tentando entender onde, como
essas tecnologias vão afetar nossas atividades profissionais. Então, a tecnologia digital está aí, e a inteligência artificial é uma dessas poderosas ferramentas dentro da tecnologia digital. Excelente. Vocês estão me ouvindo? É que eu estou ouvindo o eco. Estão ouvindo bem? Ouvindo. Sim, Gui. Tem um ponto interessante na sua fala, César, que me chama bastante atenção. Quando a gente fala do consumo de dados, da estruturação de dados, Big Data, sistemas de gestão de dados, tudo isso é premissa, estou abrindo aspas na palavra aqui, para impulsionar a transformação digital. Uma vez que... Espera aí que eu não consigo falar e me ouvir, eu estou ficando meio... Então, quando a gente fala sobre o uso de dados, sobre ter uma estrutura de dados que acompanha, de fato, a necessidade de uma empresa que está passando pela transformação digital, e quando a gente fala... Eu caí. Deixa eu ouvir, Gui. Gui, Caí. Estou ouvindo. você está aqui, Gui? Ah, não? Foi? Ah, Foi isso aqui. Continua conosco. Esse tá uma loucura. Contextualizando aqui a minha pergunta, para não me alongar mais, como que você vê a adoção da inteligência artificial impulsionando a transformação digital e qual é o principal desafio do ponto de vista de estruturação de dados para que a empresa, de fato, consiga consumir e trabalhar melhor a jornada de eficiência, tanto dos seus produtos quanto da entrega de serviços para os clientes que fazem parte aí do portfólio ou que eventualmente vão fazer parte do portfólio? Quando a gente fala em termos de inteligência artificial, nós estamos falando de modelos matemáticos. A inteligência artificial é basicamente um conjunto de fórmulas matemáticas, né? Não é nenhum ser senciente, inteligente ali. É um conjunto de fórmulas, é um software que embarca dezenas, é um algoritmo sofisticado, claro, mas com dezenas de fórmulas matemáticas. E, na verdade, ele consegue fazer de forma massiva o que nós temos muita dificuldade. Correlacionar centenas de variáveis, identificar padrões baseados em identificação de determinadas características de um animal, de um raio-x, né, com câncer de mama. Então, é classificação de imagens, né, de padrões dentro dessa imagem. E numa velocidade muito grande. Então, precisa de muita capacidade computacional e muitos dados. Então, o primeiro e grande desafio de qualquer organização é deixar claro que você tem que ter uma governança de dados. Se você não tiver dados, você não vai treinar nenhum algoritmo. Ou seja, se você tiver dados errados, incompletos, ou seja, não tem dados no volume adequado para treinar algoritmos de forma adequada, uma variedade adequada, se você tiver uma certa concentração, por exemplo, em determinado tipo de clientes, já vai sair com viés. Talvez aquele conjunto de clientes não seja representativo da sua base de clientes. Então, você vai interagir com um conjunto de clientes, não com sua base de clientes. E isso vai distorcer muitos resultados. Não tiver veracidade também. Não adianta você ter um monte de dados e os dados estão incompletos. E muitas vezes você tem inconsistência entre os diversos sistemas dentro de uma organização, que é muito comum, além dos sistemas corporativos, você tem planilhas para tudo quanto é lado, aquela famosa Shadow IT, são aqueles sisteminhas que todo mundo vai construindo aqui e ali, e que estão manuseando dados que, de repente, se tornam dados mais atuais, mas não estão sendo ali, de alguma forma, inseridos nesse treinamento dos algoritmos. Então, se você não tiver uma política clara de governança de dados, você vai ter lixo entrando em algoritmos sofisticados e saindo lixo sofisticado. Então, o primeiro passo é estruturar seus dados, ter um controle sobre seus dados, definir governança, quem pode ou quem não pode acessar. Se você está usando sistema de inteligência artificial ou não, mas se você está acessando os dados corretamente, não está infringindo nenhuma regulação do seu setor ou da legislação, né? Por exemplo, LGPD, que envolve qualquer organização, mas se você estiver na área de saúde ou de finanças, você tem são setores muito mais rigorosos em termos de aderência a regras, né?
Então, aderência à sua regra de compliance, auditoria, tudo isso tem que estar sendo validado para ver se você pode usar esses dados de forma correta. Se deixar tudo zoneado, que a maioria das vezes a gente vê isso, o negócio é caótico. Na maioria dos projetos que eu me envolvi, a maior parte do tempo, 3/4 partes do meu tempo, e da equipe, né? Eu não estava muito mais mão na massa ultimamente, era limpando dados, estruturando dados, conciliando dados, formatos diferentes, para você ter digamos, uma visão homogênea para você poder incorporar isso no seu treinamento da base dos algoritmos, né, da base de dados. Então, a criação dessa estrutura de dados, vamos chamar de um data lake, para simplificar, é essencial. Né? Data lake organizado. Então, é fundamental. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Pode querer fazer coisas com IA, mas não vai fazer. Vai ter algoritmos muito legais, mas não vai fazer, desculpe, ter porra nenhuma, porque sem dados adequados, um volume adequado e com qualidade, não chega a lugar nenhum. Perfeito. Ou seja, não adianta a organização, a empresa, seja do tamanho que for, querer já ter seus primeiros ensaios com inteligência artificial se os seus dados não estiverem democratizados, higienizados, né? E por que isso é importante? Primeiro, para a tomada de decisão estratégica, seja no lançamento de um novo produto, seja no que for, né? E segundo, uma vez que ela tem a sua base limpa, né, César, ela consegue começar a ter alguns ensaios, ou seja, tirando a utopia, é a IA entrando para automatizar um serviço, talvez, né, uma tomada de decisão, processos que são mais lentos, né, César, e que a gente pode fazer uso de recursos desde que esses dados estejam democratizados para atingir resultados mais rápidos. Gabi chegou, né, teve um pequeno atraso. Gabi, quer se apresentar, pessoal? Deixa eu fazer um comentário que você falou. Claro. Não necessariamente eu preciso de IA para automatizar muito processo. Existem ferramentas chamadas RPA, né, aquela processamento robotizado, né, automático, que é processos que você automatiza. O mundo digital, quer dizer, a digitalização da sociedade, de alguma forma, sempre automatizou tarefas e, às vezes, eliminou tarefas que eram muito, muito robotizáveis. Por exemplo, você não tem mais ascensorista nos elevadores. Não tem nenhuma inteligência artificial ali. Simplesmente são variáveis que identificam quem apertou o botão, tem sensor de peso em alguns elevadores, ver qual é a menor distância que ele tem que percorrer para ver qual o caminho, qual o roteamento, né? Vai parar em que andares e assim por diante. Então, não tem nenhuma lógica sofisticada, uma coisa bastante simples. Quando você pega, por exemplo, uma aeronave, a cabine de um avião de 60, 70 anos atrás, você tinha 5 pessoas na cabine. O comandante, o copiloto, o engenheiro de voo, o navegador e o radiooperador. A automação e a evolução tecnológica fez com que eu não precisasse mais do radiooperador, sistemas de comunicação de alta frequência estão se tornando muito eficientes, navegação por satélites, por exemplo, GPS, que no avião, no navio, no carro, né, o Uber, né, o Waze, usa GPS. Você tem sistemas de bordo, computadores de bordo, faz toda a navegação, e você, como piloto, você praticamente opera os computadores. Por exemplo, um voo entre Rio e Paris, são mais ou menos 12 horas, 11 horas a 12 horas de voo. Você, como piloto, você está mexendo, digamos, vamos imaginar, no manche, que controla a aeronave, cerca de 10, 12 minutos. O restante, o voo é automático. E não tem inteligência artificial nesse processo. Você tem muitas fórmulas matemáticas, você tem algumas projeções lineares, mas é puramente matemática e estatística. Então, é software tradicional mesmo, determinístico. Desculpe. Oi. Eu não aguento, que recentemente eu vi que você postou, né, uns trends aqui de 2023 agora, né, em relação a IA, né, e a gente gostaria de saber quais são as apostas, né, o que você acha que o pessoal que deve ficar ligado aqui em termos de oportunidades de carreira que estão surgindo, tendências, né, desses trends aí de 2023, quais as apostas, assim, que você, para a gente passar aqui, perfeito, pessoal. E boa noite, gente, desculpa chegar atrasada aqui.
Olha só, depende muito da carreira. Se você quer seguir uma carreira ligada à tecnologia, né, a gente chama de TI simplificadamente, tecnologia de informação, quando você fala, vou trabalhar com IA, é como, vou trabalhar com TI. Trabalhar com TI, você pode ser desenvolvedor, você pode ser um arquiteto, você pode cuidar de banco de dados, você pode cuidar de servidores. Tem inúmeras atividades que têm características diferentes. Você pode cuidar de cybersecurity. Mesma coisa com IA. IA você tem cientista de dados, tem engenheiro de dados, tem engenheiro de machine learning, você tem o desenvolvedor, você escreve por código, mas se escreve código, tem que escrever o algoritmo, interface com outros sistemas, não é uma solução isolada. Então, tem essas atividades todas aí. Agora, começa a surgir algumas demandas à medida que a gente vai entranhando o sistema de inteligência, ou baseado em inteligência artificial nas organizações. Por exemplo, a questão de ética, a área de segurança tem que começar a olhar a inteligência artificial como arma para ajudá-la a identificar ataques, como também os atacantes usam inteligência artificial para tentar burlar de uma forma mais fácil as próprias defesas, né, das empresas. Por exemplo, os ataques via deepfake, ou quando você usa IA generativa, o que a gente chama o prompt injection, você passar por cima das guardrails ou salvaguardas, né, guardrails, salvaguardas do ChatGPT, de outras ferramentas, burlando através do prompt, determinadas maneiras de você fazer o prompt, burla as proteções. Esses ataques existem, vão continuar existindo, sempre vai ter o mocinho e o bandido interagindo. Agora, se for fora da área de tecnologia, a inteligência artificial tem um papel muito importante em todas as profissões. Por exemplo, eu estou ajudando a Associação Médica Brasileira na discussão sobre o futuro da medicina. Como é que o médico vai trabalhar no mundo digital? Como é que ele trabalha, por exemplo, não apenas fazendo todos esses receita, assistentes com essa inteligência artificial, né? Vários tipos de assistentes, né, que a gente vai ter aqui. Por exemplo, o ano passado, um estudo mostrou que, em termos de aplicativos focados em healthcare, de uma maneira geral, únicos, né? Existia, por exemplo, na Apple Pay ou na Google Store, no Google Play, conta um só, mas somando tudo, dava 350 mil aplicativos ligados à área de saúde espalhados. Quais deles funcionam bem, quais funcionam mal, qual é a medição? Por exemplo, eu tenho um relógio que me dá uma série de dados, mas eu já vi que algumas dessas informações não são boas. Por exemplo, quando ele tenta medir minha pressão arterial, ele tem um viés diferente. Eu não me aprofundei no algoritmo, que é um algoritmo proprietário, mas como ele é chinês, tem determinadas características de cor de pele e da maneira que o comportamento, assim, principalmente da cor de pele, que ele faz a medição, não é medindo através daquela que a gente faz, né, de colocar aquele aparelho no braço. Então, é através da circulação sanguínea, a variação da pressão diastólica da pressão sanguínea, né? Entra e sai do coração. E a cor da pele varia bastante, né? Afeta, né? Porque ele manda isso, e aí, dependendo de como é que funciona o sistema, pode ter resultados diferentes. Então, ele está me dando um viés acima. Então, é uma falha. Eu posso confiar nele? Não posso confiar, mas ele me dá outros dados bem razoavelmente. Por exemplo, o batimento cardíaco. Eu já medi, é legal. Ele me dá algumas coisas de passos e calcula mais ou menos, com uma certa precisão, a distância percorrida, a minha altura e a intensidade dos passos. Claro que é estimativa, né? Que se eu ficar andando no mesmo lugar, ele considera que eu estou andando em distância. Mas corresponde. Mesmo que eu ande 1 quilômetro parado, eu andei 1 quilômetro. Né? Tanto faz percorrer a distância como ficar andando 1 quilômetro parado. Eu acredito que cabe a gente se aprimorar aí, né, e ver os segmentos que a gente está atuando, né, o que a gente pretende atuar e ver e mergulhar nesse conhecimento desses assistentes, né, seja agronegócio muito forte, eu vejo também a questão de contact center, estão usando muita inteligência artificial, empresas, como você mencionou, da saúde, né? Então, cabe o pessoal se aprimorar aqui, né? Muitas oportunidades. Sim, Gabi. E vários profissionais, auditoria, por exemplo, tem muita atividade que, por exemplo,
A área do direito, auditoria, você lida com muita documentação. Você fazer uma análise cruzada dessas informações, você extrair inferências desses algoritmos, dessas bases de dados, isso ajuda muito o trabalho do auditor, já ajuda muito o trabalho do advogado, ajuda muito o trabalho do médico, fazer uma inferência sobre uma série de estudos. Imagina, você publica aí sobre um determinado setor de saúde milhares de papers por ano, 50, 100, 300 mil. Quem que vai ler 300 mil papers? Agora, o que tem de interessante, de resumo ali para dizer, olha, isso aqui é a síntese desses estudos e aqui estão os principais estudos. A tecnologia pode te ajudar, a IA generativa pode te ajudar nisso. Você vai analisar centenas, milhares de casos jurídicos. Eu não vou substituir o advogado, mas a minha produtividade como advogado, como auditor, eu quero analisar todos os documentos contábeis e fiscais da organização, são centenas, bases de dados, então eu consigo extrair isso e me dar um relatório apontando os pontos principais que eu deveria investir tempo. E aí, como profissional, vou ficar mais concentrado na atividade que eu tenho a expertise. Então, a atividade robotizada, que é fazer essas análises todas, a máquina faz. A diferença vai ser você saber usar a ferramenta adequadamente para se tornar um profissional muito mais eficiente. E se você não usar esses sistemas, ou não usar a inteligência artificial, você vai ficar para trás em relação aos profissionais que começaram a usar bem a inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que vai substituir você, mas os profissionais que usarem inteligência artificial têm a grande chance de substituir você, porque você não está usando adequadamente as ferramentas. Excelente, gente. Eu acho que a gente já está aqui no nosso ponto 5 minutinhos, né? Acho que para nossos mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta no chat? Acho que não sei se tem. Não vi nenhuma pergunta no chat, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que conecta muito com esse ponto que você comentou, César, da interação humana com a inteligência artificial. Como que você vê a própria evolução do desenvolvimento humano e profissional, ou seja, né, do relacionamento, como que as pessoas vão se relacionar com as máquinas daqui para frente? O que os estudos vêm mostrando como oportunidades tanto para otimização no fluxo de trabalho e no nosso dia a dia, quanto também a depreciação e a entrega, né, de alguns serviços que são operacionais, puramente operacionais, e provavelmente vão ser substituídos aí, ou tendenciam a ser substituídos. Como que você vê essa relação entre máquina-homem e homem-máquina? É legal isso, sim, que você perguntou, Guilherme. RH no futuro vai ser robôs e humanos, né? Essa interação entre robôs e humanos. A substituição de funções e profissões automatizadas pela automação sempre aconteceu e vai acontecer. Surgiu outras que a gente nem sabia. Os cocheiros apareceram os motoristas, os ascensoristas sumiram, os datilógrafos, telefonistas, telegrafistas, né? Hoje você não tem mais telégrafo. Então, muitas coisas desapareceram e surgiram outras. Não, por exemplo, no século XIX, final do século XIX, início do século XX, começou o conceito de organização de empresas. E aí você começou a ter funções de gestão, de administração. No século XIX, você não tinha uma faculdade de administração. Não existia a função de gestão na empresa. Isso é decorrente da evolução da Revolução Industrial, da construção de fábricas, estruturas mais, digamos, mais complexas, você tinha que gerenciar muita gente e controlar o tempo, né? Porque numa linha de produção você tem gestão de tempo. Todo esse modelo acabou criando um sistema educacional preparado para a Revolução Industrial. Nós não estamos ainda preparados, no nosso sistema educacional, para formar profissionais para uma sociedade mais digital. Nós ainda estamos formando para a sociedade industrial. Então, nós temos muitas tarefas que poderiam já ser substituídas pelas máquinas e dedicar todo esse tempo de aprendizado em tarefas que vão ser substituídas em reforçar o nosso lado mais humano, criatividade, empatia, a interação social, o pensar diferente, pensar fora da caixa e assim por diante. Isso é muito pouco
motivado nas organizações, nas empresas e principalmente no sistema educacional. Você vê que muitas vezes no próprio TCC a exigência que você tem que fazer referências a só coisas já feitas. Pô, de repente eu pensei em algo novo, porque eu não tenho, ninguém falou sobre isso, eu estou falando. Não pode, tem que ter referências. Então, existe algumas ainda uma forte base de incentivo a preservar a Revolução Industrial no seu conceito tradicional, e isso inibe muito a gente usar o potencial das tecnologias. Né? Eu vejo o seguinte, a Revolução Industrial permitiu a criação de uma série de tecnologias que potencializaram a nossa força física. O automóvel, o avião, nos permite correr a 300 km por hora, a voar, a atravessar o Atlântico, o Pacífico, que seja. Nadando a gente não faria, correndo a gente não conseguiria. O mundo digital, com a inteligência artificial e com a robótica, vai potencializar a nossa capacidade cognitiva, não mais força física, mas a capacidade cognitiva. Então, como eu não preciso mais levantar toneladas, eu tenho um guindaste, um trator, eu não vou precisar fazer coisas robotizáveis, a máquina vai fazer. E eu vou me concentrar no que eu sou diferente, como humano. Isso precisa ser repensado no sistema educacional para formar profissionais para isso e as empresas estarem preparadas para entender esse novo mundo e fazer com que os profissionais passem a ser mais humanos e menos robôs. Né? A gente tem que tirar o robô. Não é a máquina que vai substituir as pessoas, na verdade, nós vamos tirar o robô que está dentro das pessoas e deixar o robô fazer o trabalho dele, a gente vai fazer o trabalho de gente, de pessoas, e não da máquina. Excelente, excelente. Se vocês me permitem, tem duas perguntinhas aqui, super rápidas, tá? A primeira é se o César... Qual tipo de organização, vamos dizer assim, ou área de atuação da sociedade está mais atenta às vantagens da inteligência artificial no uso dos seus serviços? Você citou a medicina, né? Deu algum exemplo. Mas, assim, a sociedade é composta por diversos segmentos, né? Inclusive a República. Né? Então, você enxerga alguma... A primeira tirando a medicina, hein? Bom, mas se quiser, fica à vontade. Mas qual área você enxerga que está mais atenta ao que vai chegar mais rápido a usufruir esses benefícios? Né? Ao longo do tempo, todos os setores vão ser afetados. Né? Isso é indiscutível. O que você já vê, que, como eu falei, a gente está falando muito de inteligência artificial, mas a gente já tem aplicações aí há muitos anos mesmo. Eu falei da medicina, porque eu estou envolvido com várias das aplicações. A gente faz muita coisa interessante, desde análise de imagens, porque você consegue fazer, por exemplo, uma triagem muito mais eficiente, tirando, por exemplo, o trabalho desnecessário de radiologista. Hoje, para ter uma ideia, diagnóstico de imagem, a taxa média de erro, olhar o Brasil, é cerca de 30%. 30% do diagnóstico de imagem são errados. Não que o radiologista fez aquilo por má vontade, é porque ele deixou de prestar atenção em algumas coisas, está cansado, no final do dia já é a 20ª imagem que ele vê. Então, começa a aumentar ao longo do dia a taxa de erros. Então, se você conseguir diminuir isso, é muito bom. Então, a medicina é uma coisa que já está envolvida nisso. A área de finanças, porque naturalmente você tem... A área de finanças não só apenas é banco, mas você tem... digamos, movimento de ações, fazer previsão de compra e venda de ações. Isso tem que ser feito em tempo real, uma velocidade muito grande, já tem que fazer previsão. Daqui a 1 minuto, qual vai ser o valor da ação para ver se eu compro. Às vezes, milésimo de segundo é importante. Então, na área de finanças, na área de seguro, a gente já vê coisas acontecendo. A gente já vê também muita coisa na área de varejo, relacionamento com o cliente, com o consumidor, desde ajudando o contact center até identificando padrão de comportamento de clientes e, de alguma forma, ajudando ele a navegar entre os diversos produtos, até fazendo recomendações. Na área de mídia, você vê filmes com computação gráfica e uso de algoritmos sofisticados em muitas coisas.
geração de imagens virtuais e assim por diante. Então, a gente já vê que tudo isso já está acontecendo. Então, de maneira geral, esses setores já estão mais na frente, até porque o mercado é mais competitivo, o mercado está demandando isso, mas, ao longo dos próximos anos, todos os setores vão estar envolvidos. Você vê, onde tiver ineficiência, eu vou colocar mais eficiência de governo à iniciativa privada. Então, todos os setores vão ser afetados, todas as profissões serão afetadas, em maior ou menor grau, mas todas serão afetadas. César, como um entusiasta, sei que já estou indo para o final, mas é um tema que nós somos apaixonados. Prometo não me estender. Como um entusiasta e uma pessoa que entende do assunto, qual o seu aquilo que você espera, assim, com desejo que a sociedade atinja logo, um tipo de consumo de serviço, um outro patamar que você espera ansiosamente que os profissionais comecem a usufruir, não só os profissionais, mas a sociedade, né? Existe algum ponto nesse sentido que você espera que a gente chegue lá? Olha só, no meu ponto de vista, toda tecnologia ela tem que ser criada e ser evoluída para trazer melhor qualidade de vida, melhorar a vida das pessoas, do planeta. A gente fala planeta, né, área verde, azul, oceanos, florestas, matas, fazer um ambiente de negócio mais eficiente, que isso traz prosperidade, e também, muito importante, diminuir essa diversidade que eu chamo econômica e social que a gente tem. A gente olha o Brasil, a gente olha o mundo, né? Você tem hoje, sei lá, 600, 700 milhões de pessoas que não têm acesso à água, ao sistema de saneamento, assim por... Aliás, atinge a casa do bilhão. Né? A Índia, por exemplo, é um país com tanta população e muita pobreza. A África também é impressionante. Quer dizer, a tecnologia tem que trazer retorno para a sociedade. E é um contraponto, né? Desculpa, Sérgio, cortar o seu raciocínio, mas recentemente agora, né? A Índia conseguiu lançar o seu foguete, né? Super mega muito bom que eles conseguiram, né? Incrivelmente, né? Com a tecnologia e ao mesmo tempo isso que você falou, numa sociedade. Mas não vamos entrar nessa. É um contraponto muito. É verdade, Gabi. Você tem um feito científico fantástico, né? Foi o pouso no Polo Sul da Lua. Nunca ninguém chegou lá. No Polo é mais difícil, porque até a região mais pedregosa, assim, muito desnível. E, ao mesmo tempo, você tem lá quase 1 bilhão de pessoas, 600 milhões, 500 milhões de pessoas que não têm saneamento, vivem ainda existe muita área do interior, muita sistema de castas e assim por diante. Outro dia eu estava lendo alguns dados mais específicos sobre a Índia. Por exemplo, todos os CEOs são, geralmente, acho que tem uma porcentagem da maioria dos CEOs das grandes organizações são da Índia. Trabalhei com eles também, e eles são excelentes na parte de tecnologia. Né? Eles focaram muito no aspecto de tecnologia, formação matemática muito forte lá, a concentração da formação muito mais em base matemática e carreiras nessa área. Por exemplo, no Brasil, a gente tem muita gente aqui na área de humanas proporcional à matemática, lá ao contrário. Você não forma tanto advogado, não forma tanto filósofo, essas coisas todas elas se concentram nisso. Não quer dizer que seja certo ou errado, é uma filosofia que o país adotou. Mas, por outro lado, tem uma pobreza muito grande. Então, há um contraponto. A própria China, a gente fala muito da China, mas a China ela tem uma área de pobreza muito grande. O mundo é heterogêneo. A gente vai na África, países ali, principalmente da região subsaariana, extremamente pobres. Então, a tecnologia tem que trazer benefícios para a sociedade como um todo, o planeta como um todo. Então, senão... E a gente não pode importar, por exemplo, o conceito do Vale do Silício. Funcionou no Vale do Silício, funciona no mundo inteiro. Não, o Vale do Silício é o Vale do Silício. Não tem nada a ver com o Brasil, a maneira da gente pensar, a maneira da gente formar pessoas, a maneira de a gente usar tecnologia. A gente não é Vale do Silício, a gente é muito diferente. Então, a tecnologia ela tem que ser de uso global e tem que trazer benefício e prosperidade para toda a sociedade.
Dá para fazer de um dia para o outro? Não. Os países são diferentes, os ambientes socioeconômicos. É um sonho utópico a gente imaginar que vai ser tudo igual. Mas, pelo menos, que essa diversidade consiga ser mitigada. Não dá para você ter uma pessoa sobrevivendo a R$ 1 por dia e o outro ganhar 100 milhões de dólares por dia. Nada contra ganhar 100 milhões de dólares, mas por que é esse desequilíbrio tão grande? Você não pode forçar artificialmente todo mundo a ficar a ganhar a mesma coisa, senão você estimula quem ganha e fica fazendo assistencialismo, que não funciona. Você tem que preparar a sociedade para buscar essa prosperidade. Isso é ambiente educacional, ambiente regulatório, ambiente corporativo, tudo isso incentivando de uma forma sadia essa busca pela prosperidade. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. Quero agradecer demais, César, a sua disponibilidade em conversar com o nosso público, né? E, de alguma forma, passar a mensagem que a transformação organizacional, né, ela está longe de terminar. Né? Nós temos aí um mercado, um mar aberto de oportunidades em diversos segmentos, né, do serviço e da governança, carentes, né, de dar mais um salto. Né? Então, acho que o grande recado é esse. Né? Nós consumimos muito aqui algumas coisas do tipo, tal método vai acabar, tal profissão está se transformando, mas nós temos aqui, César deu um show aqui para a gente, um mar aberto de possibilidades. Né? Então, é isso. O grande recado foi esse. Queria só convidar a Gabi, o Guilherme e o próprio César para fazer as suas considerações finais, né? e agradecer demais. Legal, Tiago. Deixa eu, então, começar. Vou usar aqui o privilégio da senioridade, a vela prioritária. Eu uso isso no embarque. Por que não, né? Tenho direito. Foi legal estar aqui com vocês. Né? E o recado é o seguinte, isso que você falou é verdade. A transformação é um processo contínuo. Eu, por exemplo, não gosto de falar em transformação digital, porque dá a impressão que tem início, meio e fim. É uma jornada. Daqui a 10 anos o mundo vai estar diferente. A única coisa que eu sei sobre o futuro é que ele é diferente de hoje, mas eu não posso apostar como é que ele vai ser. Qualquer coisa é chute. Perfeito. Mas vai mudando, vai continuamente fazendo transformação e faz parte da evolução da sociedade. Então, ficar antenado com as mudanças e fazer apostas nessas mudanças é o caminho para você ficar o resto da vida satisfeito profissionalmente, né? Não apenas de forma de ter uma remuneração adequada, mas principalmente pela satisfação pessoal. Né? O trabalho profissional que lhe dê satisfação é o melhor trabalho. Quando você trabalha e se diverte. Né? Você gosta, levanta de manhã empolgado com o que você está fazendo. E trabalhar com transformação, com essa jornada de mudanças, eu acho que é extremamente motivadora. Demais. Bom, eu também. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer muito ao César por estar aqui conosco, né? E eu acho que foi muito bacana o nosso papo, porque a gente viu se as pessoas, e agradecer as pessoas também, né, que estão aqui hoje ou que vão ouvir o que a gente está conversando, né? E eu tenho certeza que hoje, se a gente tinha alguma dúvida do que a gente faz parte dessa geração, né, da inteligência artificial, acho que a gente não tem mais dúvidas, né? Quem não tem a sua assistente em casa, quem não usa aí de alguns artifícios, né, da inteligência artificial para otimizar e dar eficiência e produtividade no nosso trabalho, acho que isso vai ser cada vez mais, né? E eu estava lendo o jornal esses dias, achei uma frase interessante, né, do Ran Charan, né, que saiu aqui no estado de São Paulo, e é bem interessante porque ele estava comentando assim, que a gente, né, principalmente, nós não precisamos saber todas as tecnologias, mas entender como ela vai gerar valor para a gente, para os negócios, né? Então, assim, só essa minha última mensagem aqui em relação a essa geração AI-driven, né? Então, só quero agradecer aqui e
E é isso, obrigada. Faço minhas palavras do Ti e da Gabi, agradecer por essa troca, César, agradecer por todo o conhecimento compartilhado. Eu fiz várias anotações aqui, e o grande insight que eu tiro é um ponto de estruturante, né? A gente muitas vezes quer começar a trabalhar com a inteligência artificial, a gente quer começar a trabalhar com dados, mas a gente tem que dar alguns passos para trás e fazer algumas análises para entender aquilo que são as nossas bases estruturantes, seja do ponto de vista pessoal ou profissional, que é como me relaciono com a inteligência artificial, seja do ponto de vista do que nós comumente chamamos de transformação digital, e você muito bem colocou. O Ti está aqui que não me deixa mentir, que eu falo muito sobre isso, né? A transformação, assim como a tecnologia, ela é evolutiva, ela não é um projeto que tem começo, meio e fim, ela evolui na linha do tempo, e quanto mais conhecimento nós temos, e vem muito desse ponto que você trouxe, de como que a gente se relaciona, como que a gente elimina processos repetitivos, processos operativos que limitam a nossa capacidade cognitiva, né? Então, quanto mais eu uso a inteligência artificial ao meu favor, maior vai ser a minha capacidade cognitiva para tomar decisões mais assertivas. Então, foi um insight super incrível. Então, só tenho que agradecer e, de fato, trabalhar aqui as reflexões de quanto nós, enquanto seres humanos, enquanto as empresas e organizações que a gente está envolvido, também tem consciência desses pontos que são mais estruturantes. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado. Ti, Gabi, agradeço a vocês também pela parceria, pela troca, e a nossa audiência que esteve aqui com a gente há todo esse tempo. E a galera que vai assistir também depois, deixe os seus comentários aqui no YouTube, no próprio post do LinkedIn também, que a gente vai interagir, a gente vai trocar. E siga sempre o Universo Ágil Hub nas mídias sociais, que a gente oferece muito conteúdo de grande qualidade para vocês. Legal, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Estratégia. Adaptação. Necessário. Colaboração. Conhecimento. Fundamental. Relevante. Transformação. Evolução. Liberdade. Liderança. Inovação. Ressignificação.